que nós aprendemos a ter ao longo da nossa história enquanto humanidade. Nada substitui esse contato pessoal que nós acostumamos a travar enquanto seres gregários que sempre fomos. Mas, felizmente, hoje nós podemos utilizar os recursos tecnológicos como uma ferramenta de auxílio nessa capacidade de fazer com que a palavra de Jesus chegue a todos os corações que precisem dessa palavra. E temos que usá-la. E é por isso que nós estamos hoje reunidos aqui nessas plataformas que o Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança oferece. E é um prazer imenso voltar a essa casa, né? Eu gosto de falar voltar a essa casa porque ainda que nós não estejamos dentro das instalações físicas do Amor, Caridade e Esperança, nós estamos dentro da proteção espiritual, dos muros espirituais dessa casa, que se alastram hoje invadindo cada uma das nossas residências ou cada um dos locais onde nós estejamos agora com o nosso computador, com o nosso aparelho de telefonia celular, assistindo essa conversa, participando desta reunião que o SEACE oferece para todos nós. E, então, é sempre uma oportunidade muito grande para que nós agradeçamos a Deus, a Jesus, e hoje, especialmente, ao nosso patrono João Batista, porque permitiu que todos nós pudéssemos trabalhar em grupo para fazer com que as atividades do SEACE não parassem, para fazer com que nós continuássemos chegando até todos aqueles que nos buscam, que frequentam a casa, com as palavras do Cristo, pelo menos nas nossas interpretações das palavras do Cristo. E é isso que a gente vai tentar trazer hoje nessa proposta de estudo que foi colocada aqui para que nós discutíssemos nessa noite. Antes da gente começar realmente o tema, eu queria pedir ao Fernando ou ao Maurício, que estão aí no controle das carrapetas, um pequeno favor. Será, Maurício, será, Fernando, que vocês conseguem abrir rapidamente o som de todo mundo? Conseguimos, sim. Então, vamos lá. Abre o som de todo mundo aí. Quando tiver ok, você me avisa. Espera aí, eu estou conseguindo abrir de todo mundo ao mesmo tempo. Pessoal, se vocês puderem, nesse momento, quem puder, para ajudar, para ajudar a facilitar, abram o áudio de vocês, por favor. Podem abrir, depois a gente coloca em mudo de novo. Mas o Breno fechou. O dele ficou fechado. Não tem problema, eu abro aqui, fica tranquilo. Aqui, ó, já abri. Aqui, ó. Aqui, ó, já abri. Tranquilo. Eu não combinei isso com o pessoal, gente. Eu não combinei isso com o pessoal da organização, mas então o pessoal já me conhece, sabe que eu faço bagunça mesmo, então atenção. A gente não consegue começar uma reunião no SEACE sem aquele boa noite gostoso de todos vocês. Então, boa noite. Boa noite. Posso dizer para vocês que está horrível. Vamos fazer de novo e quero que vocês façam todos juntos. Atenção, boa noite. Boa noite! Agora sim, Fernando, Maurício, podem fechar, por favor, vocês. Eu vou abrir o meu aqui. Breno, abre o seu de novo, por favor. Breno, abre o seu, por favor. Ok. Está aqui ativado o meu som, perfeito. Então, agora sim, nós podemos entrar exatamente no tema que foi proposto para a casa estudar hoje, que é as nossas atitudes quando estamos fazendo uso das redes sociais. Como nós lidamos com as notícias e com as notícias falsas, com as notícias verdadeiras, né? Como nós lidamos com as nossas publicações nas redes sociais. Eu abro sempre essas conversas, eu tenho sido convidado de uma forma repetitiva para falar sobre essa questão das redes sociais. Eu não sei exatamente por quê, porque eu não sou nenhum especialista no assunto. A única coisa que me faz ter uma conexão mais próxima com o assunto é a minha formação. Eu fui formado na Faculdade de Jornalismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e não trabalhei muito tempo na área. Trabalhei 1 ano e meio, 2 anos como jornalista e depois desisti da profissão por razões pessoais, por não acreditar muito no modelo de jornalismo que se pratica no mundo, no Brasil, enfim. Eu acabei decidindo pela área de educação, que é na qual eu tenho trabalhado nos últimos 30 anos. Eu tenho trabalhado na área de educação, mas mantive sempre um contato muito carinhoso, né, de observador do jornalismo no mundo. E eu costumo dizer para as pessoas que eu sou da época, e aí vem conversa de velho, né? Já falei para vocês que eu estou completando 30 anos de carreira na educação, né? Mas é que eu comecei de novinho, gente, eu comecei com 19. Então, por isso que essa cara jovial engana, mas são 30 anos de carreira. E na época que eu fiz faculdade, ou seja, eu estou falando aí de exatamente 35 anos atrás,
quando eu comecei, não, 33 anos atrás, quando eu comecei, eu ainda tinha necessidade, né? Todo mundo que queria trabalhar no meio de comunicação, todo mundo que queria disseminar informações, tinha que fazer uma faculdade de comunicação social, mais especificamente com habilitação em jornalismo, para poder ter acesso a um emprego numa cadeia de televisão, num grupo de rádios, num jornal, para que pudesse, então, ser um transmissor de informações, para que pudesse ser um repórter, que é aquela pessoa que reporta, que conta histórias que estão acontecendo, né? Que reporta informações que estão acontecendo. Então, naquela época, todos nós tínhamos que ter uma qualificação, e essa qualificação envolvia estudos bem interessantes. Por exemplo, nós estudávamos antropologia, nós estudávamos psicologia, nós estudávamos sociologia, história, muito português, evidentemente, né, que hoje em dia está fazendo uma certa falta, mas enfim, isso é outra conversa. Mas nós estudávamos tudo isso, além de estudarmos teoria de comunicação, além de lermos muitos autores da filosofia, da sociologia, do século XIX, do século XX, antropologia também era uma área muito estudada na época, então acabava fazendo com que nós tivéssemos uma ideia do alcance que é a nossa palavra perante um meio de comunicação. A tecnologia evoluiu muito e hoje nós vivemos um tempo completamente diferente. O que me fez dizer que eu sou da época em que se precisava estudar 4 anos para se transformar num divulgador de informações, a tecnologia fez com que hoje isso se tornasse absolutamente desnecessário. A tecnologia fez com que hoje nós, de posse de um pequeno aparelhinho como esse que eu estou usando para me comunicar com vocês, chamado telefone celular, tenhamos acesso a um mundo de pessoas. E, literalmente, nós estamos falando de um mundo. Nós estamos falando de um mundo de provas e expiações, segundo os próprios irmãos espirituais definem o que é o planeta Terra nas escalas de mundos catalogados lá pelo plano espiritual. Então, se nós atingimos um mundo e se nós vivemos em um planeta que é qualificado como sendo de provas e expiações, maior ainda é a nossa responsabilidade, porque nós estamos enquadrados nesse nível de planeta, não por acaso, e talvez muitos poucos de nós aqui estejamos enquadrados nesse planeta como encarnados pelo fato de termos uma missão, de sermos os grandes missionários para a transformação do mundo. Eu sei que tem um aqui na nossa plateia que é um missionário encarnado para promover a mudança desse planeta. Mas os outros simples mortais como estes que vos falo, estão aqui em tarefa, estão aqui principalmente num objetivo claro de renovação moral de si mesmos. E isso faz com que nós, se precisamos de renovação moral, ainda profiramos palavras que não são totalmente alinhadas com a moral do Cristo. Jesus falava claramente que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando Jesus falava essa máxima, ele dava para nós uma verdade absoluta, porque nós não podemos falar com sinceridade, convencer pessoas, persuadir pessoas, se nós falamos sobre coisas que não estão dentro de nós enquanto valores. Nós até temos muitas ironias em relação ao discurso dos políticos, porque quando nós olhamos um político em campanha, nós vemos um discurso que é repleto de ofertas, que é repleto de propostas, que é repleto de coisas maravilhosas que serão feitas. Mas nós já conseguimos perceber que há uma linha muito padronizada no discurso da promessa, que depois de uma eleição conquistada acaba se tornando algo que não será colocado em prática. Então, nós, nesse contexto, observamos que as palavras, quando não são ditas de coração, quando elas não representam exatamente aquilo que nós temos como valores, se transformam em um discurso bonito, se transformam em um discurso bonito, porém vazio. Nós até tivemos que criar uma expressão que, se nós pensarmos, é ridícula. Mas se nós pensarmos um pouco mais profundamente, é um ridículo necessário ao nosso nível de evolução, que é aquela expressão politicamente correto. Nós precisamos criar isso por quê? Para que nós possamos entender que nem tudo aquilo que nós pensamos nós devemos falar. Vejamos como é estranha essa postura nossa. Não, isso nós não podemos falar porque isso não é politicamente correto. O que seria o politicamente correto? Vamos pensar de outra forma. Será que seria
evangelicamente correto? Será que seria correto dentro do discurso de Jesus? Então, nós não podemos hoje falar piadas que venham a agredir minorias. Ah, não conta essa piada para todo mundo, não. Só conta nos meios que você sabe que não vai ter problema, porque essa piada é politicamente incorreta. Se ela é politicamente incorreta, é muito provável que ela vá contra valores de igualdade. É muito provável que ela fira alguns preceitos que nós mesmos, espíritas, estudamos quando falamos sobre aquela questão da lei de igualdade, que está presente na terceira parte do livro base da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Então, se é alguma coisa que fere a igualdade entre os seres humanos, passa a ser um discurso não politicamente correto. Então, nós temos que ter cuidado, porque nós até podemos pensar, mas não podemos expressar. Recentemente, nós tivemos um caso em uma famosa escola da Zona Sul do Rio de Janeiro, no qual, melhor dizendo, uma adolescente negra era vilipendiada, sofria o tão famoso atualmente bullying de vários e vários colegas brancos da escola. Em um pronunciamento da diretoria da escola, ao invés de se tentar condenar o ato praticado por aqueles alunos que discriminavam a sua colega negra, a diretora preferiu dizer o seguinte: nós temos orientado muitos nossos alunos, adolescentes e crianças aqui na escola, no sentido de que tenham muito cuidado no uso das redes sociais, porque não é tudo que se pensa que se pode falar. Ou seja, nesse momento, talvez sem querer, talvez não tenho como julgar isso e nem quero, tem havido ali uma legitimação dessa desigualdade entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós expressamos. É como se houvesse ali uma certa permissão, no sentido de, olha, você pode pensar dessa forma, mas você não precisa falar dessa forma, você não pode se expressar dessa forma porque você pode sofrer consequências. Mas por que não atacar diretamente a base do problema, aquilo que as empresas gostam de chamar de análise de causa raiz? Por que não atacar diretamente o fato de que o pensamento em si já está fora de esquadro, já está fora de uma normalidade para os tempos atuais, visto que nós temos evoluído tanto como tecnologia, enquanto sociedade tecnológica, e tão pouco, proporcionalmente, enquanto sociedade humana? Então, talvez o básico ali teria sido dizer o seguinte: olha, não, esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento é completamente reprovável e nós vamos trabalhar. Eu não chego nem à questão da expulsão dos alunos da escola, porque seria pegar desculpem a ilustração, mas é como se nós pegássemos o nosso lixo e jogássemos no quintal do próximo. Vamos tirar dessa escola aqui, vamos colocar na próxima escola, porque de alguma forma esses adolescentes têm que estar numa escola. Mas que houvesse um programa de reeducação desses adolescentes, juntamente com as suas famílias, evidentemente, para que fosse feita toda uma repaginação de pensamentos, para que não fosse apenas uma questão de, olha, você pode pensar assim, você tem o direito de pensar assim, mas você não pode se expressar assim, porque você pode ter consequências negativas para você. Você pode ter problemas judiciais, etc. Então, pensa, mas não fala porque vai ficar ruim para você. Então, isso é ainda da forma como nós encaramos situações que já deveriam estar totalmente resolvidas dentro de nós mesmos, enquanto seres humanos encarnados no século XXI da Era Moderna. Mas, ok, nós somos espíritos reencarnantes e os próprios irmãos do plano maior nos dizem que nós temos tantas e quantas encarnações para que nós possamos evoluir e que a natureza não dá saltos. Então, nós estamos aí levando essa questão como ainda tendo pontos a serem aprimorados em nós. Tudo bem, tranquilo, isso acontece. Mas é importante que cada um de nós desenvolva a consciência de acelerar esse desenvolvimento. Desenvolva a consciência de acelerar esse progresso espiritual que tanto é esperado e que muitas vezes nós, espíritas, transferimos como responsabilidade para irmãos mais elevados. Então, nós começamos a criar uma série de fatos. Porque o mundo de regeneração está chegando. O mundo de regeneração vem aí para separar aqueles espíritos que já têm condições de moral mais elevada daqueles espíritos que ainda precisam de mais encarnações em planos inferiores. Muitos mentores, muitos seres de luz já estão encarnando entre nós para promover esta mudança de categoria do nosso planeta. Mais uma vez, nós estamos terceirizando a nossa evolução. Nós estamos dizendo que os seres de luz vêm aí e vão reformar isso tudo aqui. E eu já disse isso em outras reuniões, disse isso recentemente numa reunião no próprio Amor, Caridade e Esperança, porém para o estudo continuado, que eu, quando comecei a escutar essa história de que o mundo de regeneração está chegando, os espíritos mais elevados vêm aí para promover essa mudança, eu fiquei em pânico.
E eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero que isso aconteça logo não, gente, pelo amor de Deus, porque se acontecer, eu não sei se eu estarei junto nesse barco de progresso para um mundo mais elevado. Eu prefiro que a coisa continue do jeito que está mais um tempo, até que eu consiga me reformar, para que eu possa contribuir para a mudança desse planeta também. E não simplesmente esperar que outros espíritos venham transformar o planeta e, por alguma razão, por até mesmo um orgulho, achar que eu estarei incluído nesse grupo de espíritos que será guindado a esse próximo nível planetário. Então, uma prova de que nós precisamos realmente modificar demais o nosso interior, que precisamos cada vez mais dar muita atenção àquela questão pilar da doutrina espírita, que é a reforma íntima, é a forma como nós nos expressamos nas redes sociais. E eu quero fazer uma pergunta aqui, cada um vai responder, vocês estão no silencioso, né? E vocês têm até o direito de fazer perguntas para mim aí, fiquem à vontade, o Fernando e o Maurício podem me interromper a hora que acharem necessário e oportuno para trazer alguma pergunta de vocês. Mas eu queria já lançar uma pergunta para vocês não precisam nem responder escrevendo aí não, mas pensem. Quantos de vocês aqui que possuem redes sociais, nos últimos 6 meses, bloquearam alguma pessoa das suas relações? Quantos de vocês, uma outra pergunta, quantos de vocês que possuem redes sociais aqui cancelaram a sua conta em uma dessas redes sociais? E justamente naquela rede social onde o debate poderia ser mais proveitoso, porque se pode escrever texto, se pode debater, se pode propor ideias, discutir. Aí a gente preferiu ficar naquela rede onde as imagens são ali colocadas e não tem muito comentário, é só a imagem para ver. Então vamos ficar só naquela ali, porque aí não dá polêmica. Ah, não, eu não vou ficar com esse cara na minha rede, eu não vou aceitar que fulano publique no meu perfil alguma coisa que é contra aquilo que eu penso. Então é assim que nós estamos lidando com a questão das redes sociais. Então eu só aceito aquilo que me convém. Eu só aceito aquilo no que eu acredito, que é uma demonstração basal de nosso orgulho. De mostrar para todo mundo que, olha, eu estou certo, eu tenho esta opinião, só eu que posso dizer aquilo que eu acho aqui na minha rede, porque é minha rede, esquecendo que é uma rede pública, é uma conversa pública, né? E esquecendo também que a troca de informações é super produtiva quando ela não vem totalmente recheada com ataques pessoais ou com argumentações sem qualquer fundamento na razão. Nós temos como lema na doutrina espírita que nós somos uma fé raciocinada. Eu tenho um amigo chamado Lair Amaro que tem no seu perfil umas discussões muito interessantes sobre como o movimento espírita encara certas coisas e ele, em muitos momentos, faz essa provocação. Ele faz, mas como assim? Se é fé, não é raciocinado. Ele até criou uma hashtag dizendo se é fé, não é raciocinado. Tem uma certa lógica nisso, né? Porque a fé, muitas vezes, passa por algo que nós acreditamos sem termos provas cabais. Então, se nós realmente acreditamos que a nossa fé é mais raciocinada do que a maioria das demais fés, nós temos, então, que raciocinar em todos os pontos da nossa vida. Nós temos que aceitar argumentações que sejam contraditórias àquelas que nós temos como nossas verdades. Há um certo provérbio indiano, que eu não sei exatamente quem disse, que diz o seguinte: nós, numa discussão, temos sempre 3 verdades. Nós temos a minha verdade, a sua verdade e a verdade com V maior, V maiúsculo, que é realmente aquilo que aconteceu. Então, nós temos versões e verdades. Tudo aquilo que nós temos e que nós publicamos em nossas redes sociais não passa, e nós devemos nos conscientizar disso definitivamente, de versões. São as formas como nós entendemos o mundo ao nosso redor. E essas versões poderiam ser construídas de uma forma muito mais produtiva se nós nos expuséssemos ao contraditório. Se nós aceitássemos que ali estão sendo debatidos argumentos e não pessoas. Se nós parássemos de idolatrar pessoas, seja em que área for, na religião, na política, no esporte, para que nós pudéssemos simplesmente nos ater a argumentações racionais. Então, seria muito produtivo para todos nós, porque isso faria com que nós parássemos também com divulgação de fatos que não correspondem, ou melhor, divulgação de informações, entre parênteses, que não correspondem à verdade. Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Os meios de comunicação sempre foram discutidos nas faculdades de comunicação e em todos os meios intelectuais como sendo a quarta força, o quarto poder em uma sociedade. Nós teríamos aí os 3 poderes tradicionais e nós teríamos o quarto poder, que é a mídia.
Então, sempre se discutiu muito o papel da mídia na sociedade. E sempre foi uma discussão bastante acalorada, mas extremamente de alto nível, se a televisão, eu vou falar televisão, mas entendam todos os meios de comunicação, mas como a televisão é dotada de áudio e visual, ela tem uma força de penetração, pelo menos tinha até pouco tempo, muito maior do que todos os outros meios de comunicação. Então, a televisão influencia as massas? A televisão é responsável por formar opiniões? A televisão é responsável por fazer com que questões sejam aceitas ou não? E aí nós temos todo tipo de discussão. Nós vamos ter pessoas que defendem que não, que a televisão simplesmente reflete aquilo que a sociedade está pensando, porque se não fosse assim, haveria uma negação total daquela programação e, evidentemente, que a televisão seria obrigada a modificar para que nós pudéssemos, então, ter audiência, para que nós pudéssemos ter o atrativo para anunciantes, que são, na verdade, os grandes sustentadores dos meios de comunicação. Se nós olharmos as telenovelas que foram produzidas no Brasil nos últimos 20, 30 anos, vamos colocar aí um espaço de 30 anos, se nós colocarmos as últimas telenovelas e formos buscar lá na década de 2000, na década de 2000, nós tínhamos muitas novelas que falavam sobre a questão do homossexualismo. E essas novelas muitas vezes sofreram rejeição. 2000 já foi um pouco melhor, mas se a gente voltar para a década de 1990, tá? A década de 90, nós tínhamos algumas novelas que tentavam já expressar essa questão do homossexualismo e não conseguiam. Porque a rejeição social era tão grande, que foram inclusive obrigados a matar personagens que tinham relações homossexuais naquela época. Matar porque isso estava criando uma rejeição tão grande das pessoas que os anunciantes também não queriam se envolver nessa polêmica e acabavam diminuindo os seus investimentos nas produções, e isso fazia com que não houvesse uma continuidade daqueles personagens que eram retirados pelos próprios autores, né? Agora a gente já tem isso de uma forma muito diferente, 30 anos depois, né? 30 anos numa história de humanidade é um ponto muito irrelevante. Então, nas redes sociais funciona basicamente da mesma forma. Nós hoje temos pessoas publicando informações que não têm a menor certeza, né? Essas pessoas que publicam não têm a menor certeza sobre a sua veracidade. Mas como aquelas informações vão ao encontro dos seus anseios, vão ao encontro daquilo que elas têm como pensamento dominante, elas imaginam, imediatamente quando leem, perdem o seu senso crítico e fazem com que aquela informação seja disseminada por vários canais para várias pessoas em uma progressão geométrica assustadora e ela acabe participando daquela velha máxima de se você repete uma verdade 99 vezes, se você repete uma mentira 99 vezes, ela acaba se transformando numa verdade, né? Então, é importantíssimo que nós tenhamos muito cuidado, porque nós, enquanto seres espíritas, que nos dizemos espíritas, eu estou falando para os espíritas, claro que isso vale para toda a humanidade, claro que isso vale para todo ser humano encarnado na Terra, mas nós aqui estamos numa reunião espírita. E se nós assumimos o compromisso de seguir a Jesus através da doutrina espírita, nós precisamos ver como é que Jesus tratava essa questão da comunicação. Então, vejamos se Jesus fazia uso de alguma notícia falsa, por exemplo. Quando foi dito a ele, a rede social na época era o povo gritando na praça, né? A rede social na época de Jesus era o povo gritando lá na praça. E aí, quando o povo começou a gritar na praça lá que Jesus era o rei, e ele foi trazido diante de Pilatos, o que Pilatos lhe perguntou? Então você que é o rei aí do negócio? Ou seja, Pilatos já havia ouvido nas redes sociais da época, né, no burburinho das praças, do boca a boca, que Jesus era um rei. Então, na rede social da época, que a gente não sabe como chamava, né? Não tinha rede social de computador, mas era essa rede de relações, né? O que acontece? Chegou aos ouvidos de Pilatos que Jesus era rei. E aí, quando Pilatos foi confirmar a informação, antes de publicar a informação, né? Olha aí o rei, aqui o rei de vocês. Antes de publicar a informação, o que Pilatos fez? Pilatos foi lá e fez com que fosse respondido pelo próprio Jesus essa informação. E aí, o que Pilatos pergunta? Então é você que estão dizendo aí que é o rei? E Jesus responde da seguinte maneira, não, tu dizes. Você que está dizendo que eu sou o rei.
tu dizes sou rei, né? Mas, na verdade, o meu reino não é desse mundo. Ou seja, Jesus apresentou uma outra versão para uma mesma ideia. Então, ele seria o rei? Ele até poderia ser considerado, desde que o reino no qual ele fosse dominante não fosse o reino deste mundo material no qual nós vivemos. Então, houve ali uma confirmação da informação e houve uma resposta, uma réplica de Jesus que nem desmentia diretamente, nem confirmava a história do sou rei. Da mesma forma, nós deveríamos fazer na atualidade. Nós deveríamos pegar cada coisa que nós replicamos e, antes de fazê-lo, antes de replicar essas informações, nós deveríamos buscar totalmente, a fundo, a origem dessas histórias e a veracidade dessas histórias. Só que isso dá trabalho. E nós somos espíritos ainda encarnados no mundo de provas e expiações, repito isso, nós temos uma certa aversão ao trabalho. Nós temos um sentimento muito mais confortável quando nós nos acomodamos com a coisa pronta nas nossas mãos e simplesmente precisamos clicar um botão para fazer com que o nosso orgulho campeie pelas redes sociais. O nosso orgulho atinja o maior número de pessoas. Por quê? Nós, de alguma forma, vamos estar legitimando a nós mesmos. Ah, eu sabia, eu pensava assim mesmo, então agora está aqui a comprovação, está aqui a informação, né? E nós vamos, de uma certa forma, estar atirando isso como se fosse uma pedra na cabeça dos nossos críticos e vamos estar também tendo como se fosse um bálsamo para o nosso coração, um refrigério, dizendo assim, puxa, eu estou certo. É uma massagem clara e patente no nosso ego. É aquela história de, viu? Eu não falei, eu não disse para você. Então, é como se nós quiséssemos nos legitimar. E nós precisamos disso ainda pelo próprio nível de insegurança que nós temos enquanto espíritos. Joana de Ângeles sempre bateu muito nessa tecla de que nós precisamos buscar a nossa autonomia, porque nós ainda somos espíritos muito manipulados, nós somos ainda espíritos que, segundo o próprio livro dos Espíritos nos diz, muitas vezes são eles, os espíritos, que nos dirigem. Nós vemos isso com bons olhos, muitas vezes. Nós vemos essa história de, muitas vezes são os espíritos que vos dirigem. Eu não consigo entender dessa forma, vocês me desculpem, mas eu consigo entender o seguinte, se eles nos dirigem, muitas vezes, é porque nós temos ainda muito pouca autonomia e muito pouco senso crítico para agir em determinadas situações. Nós somos muito influenciáveis e, evidentemente, que no nível espiritual que nós nos encontramos, a mensagem mais inferiorizada nos toca mais rapidamente. Nós temos tido exemplos claros disso nos cristãos de todas as denominações que apoiam práticas que são totalmente condenadas no discurso de Jesus. Nós temos tido a defesa de uma série de atitudes no mundo inteiro, atitudes essas que estão contra o Evangelho de Jesus, claramente, mas que são consideradas pelos cristãos muitas vezes necessárias na sociedade em que nós estamos vivendo para resolver os nossos problemas. Nós temos tentado resolver problemas contra a moral cristã nos últimos 2000 anos. E olha onde nós chegamos. Em lugar muito longe ainda daquilo que nós ansiamos como espíritos para a nossa felicidade. Então, o que seria a nossa atitude diante do amplificador que nós temos diante de nós, do jornal, da revista, do rádio, da televisão que nós temos em nossa mão hoje, chamado redes sociais? É muito importante que nós tenhamos a responsabilidade nas nossas publicações. Porque é como se nós estivéssemos falando. Gente, eu tô vendo que vocês estão... Peraí, não tira aí não, peraí, segura aí. Tá, bota de volta aí, cara. Porque vocês estão botando os comentários aqui, mas eu sou ceguinho. Preciso botar o óculos aqui para poder ler o que vocês estão escrevendo. Aí, se você bota rapidinho e tira, você me derruba, Fernando. Mas, tudo bem, gente, é que eu não combinei com eles, mas vamos lá. Fala aí. Aqui, leia, Breno. Não, pode botar aí que eu leio aqui. Bota aí de novo aí, clica aí em cima do... Tá, então vai lá. Você já botou umas 3 aí, cara. Se quiser ler as 3 aí que você botou, pode começar na ordem. Bom, eu não sei exatamente o que você está vendo, mas então, a Eliana disse que foi bloqueada no WhatsApp porque não é bolsonarista, bloqueada por espíritas, inclusive, ela não bloqueou ninguém. A Solange diz que a gente deve respeitar a opinião das outras pessoas, cada um é responsável pelo que pensa, não temos o direito de impor a ninguém os nossos pensamentos. Uhum. E a Rosiana diz que, infelizmente, temos medo de nos expor. O contraditório saudável é fundamental para o nosso crescimento. Temos receio de errar e sermos julgados.
Olha só, as primeiras colocações que foram feitas, as duas primeiras que foram postadas aqui, que foram exibidas aqui, são basicamente aquilo que nós estamos falando. Nós temos que ter essa responsabilidade, mas nós estamos maduros e nós estamos abertos a nos colocar em grupos. Por exemplo, aquelas pessoas que tendem... Eu vou colocar um exemplo agora, tá, que está muito em voga no momento, mas é só mesmo um exemplo. Aquelas pessoas que têm mais um viés direcionado para a esquerda na política, teriam coragem de se enquadrar em um grupo de redes sociais onde se colocassem majoritariamente as ideias direitistas? Ou vice-versa, as pessoas direitistas teriam coragem de se enquadrar em um grupo onde se colocassem, se discutissem, na sua maioria, ideias esquerdistas? O que acontece, na verdade? Nós não temos a menor ideia, ou nós temos uma vaga ideia daquilo que pode ser o correto. E nós ainda não amadurecemos o suficiente para entender que talvez não estejam nas esquerdas e nas direitas e no centro a correção, o valor das questões, mas sim no Evangelho do Cristo. Parece um papo de religioso isso, mas tira a questão religião, pega a questão moral, pega aquela questão que nos toca o coração e que nos faz ser pessoas mais felizes. Vamos pegar essas questões e vamos colocá-las como sendo o centro da nossa caminhada. E aí vamos pegar as ideias que são trazidas, tanto por direitas, quanto por esquerdas, quanto por centros, e vamos comparar com essa referência, né? E nessa referência nós vamos ter exatamente o que é correto e o que é incorreto. É a velha história, o que Jesus faria nessa situação. Mas nós não queremos pensar assim. Nós queremos pensar o seguinte, é contra o fulano? Pode ser uma ideia maravilhosa da direita, mas se eu sou um militante de esquerda, eu vou fazer de tudo para destruí-la, porque se ela estiver correta, isso destrói o meu orgulho, isso destrói a minha consciência de mim mesmo. Eu vou ter que assumir que estou errado. Espera aí, não tira não, que eu quero ler aqui. Mesmo no meio espírita não existe maturidade para alguma coisa que eu não consegui ler no resto, né? Então, basicamente é isso, não existe mesmo, porque nós estamos ainda, se nós somos militantes de direita, não importa o que os governos de esquerda no mundo inteiro tenham feito e que tenha sido positivo de alguma forma, mas nós vamos atacar, porque para nós não é importante se faz bem ou se não faz bem para a população, para a sociedade. Nós temos uma consciência social muito limitada ainda. Para nós é muito importante que nós estejamos certos, né? Nós não queremos ser felizes, nós queremos estar certos ainda no nível em que nós estamos. E a discussão sobre a pandemia tem sido muito isso. Nós conseguimos, enquanto sociedade, e não estou falando somente no Brasil, mas nós conseguimos mundialmente, enquanto sociedade, transformar uma discussão que é médico-científica em uma discussão política. É algo assim que nós deveríamos nos envergonhar. Nós deveríamos nos envergonhar de estar debatendo uma questão de saúde, uma questão médica, uma questão científica, de pesquisas, colocando questões políticas no meio. Porque os políticos querem nos direcionar, querem dominar as nossas vidas, querem dizer o que nós fazemos, o que nós não fazemos. Os senhores políticos são seres humanos e também muito aproximados de nós, que não têm muitas vezes a menor ideia do que estão fazendo. Tem que tomar uma decisão porque estão no comando, mas tem que tomar uma decisão diante de uma situação completamente nova, inédita para a nossa geração de encarnados, né? E com o esquecimento do passado acabam vindo somente reminiscências das demais pandemias que nós passamos, e isso acaba fazendo com que nós não tenhamos uma visão clara sobre o que fazer, né? E algumas sociedades, vejam que algumas sociedades trataram a questão de uma forma extremamente madura e resolveram o problema em 2 meses. Ou seja, um grupo de espíritos ali naquela sociedade encarnados, por afinidade, conseguiu entender e trazer, talvez, aí é uma hipótese que eu estou levantando, não é a verdade, trazer as suas experiências de outras pandemias em outras encarnações e aplicá-las corretamente nos dias atuais. Mas o que nós queremos vamos postar coisas para destruir o argumento do próximo. Vamos postar coisas, não que elas construam alguma coisa, isso não importa. O importante é que elas nos legitimem, o importante é que elas sejam aquelas que vão validar os nossos raciocínios e, ao longo da história, se nós olharmos aqui, eu estou vendo aqui, eu estava vendo no começo, né, que as carinhas vinham passando, agora eu só estou vendo a minha própria cara aqui, infelizmente, mas no começo tinha uns quadradinhos ali, que com todo mundo que está assistindo, é porque eu estou no celular, não estou no computador, e eu estava vendo a maioria de vocês aí que está me assistindo nesse momento. Eu estou vendo que tem pessoas aqui, o mais velho aqui sou eu, com 49, eu já vi que ninguém que está aqui assistindo essa reunião hoje passou dos 49, então eu vou ter que usar o meu próprio exemplo.
Se nós olharmos para os últimos anos de nossas vidas, para os últimos 30 anos das nossas vidas, eu sei que a maioria de vocês nem chegou a isso ainda, mas olhem aí da metade da sua vida para frente, né? E vocês vão olhar quantos momentos políticos, quantos momentos esportivos, quantos momentos nós já vivenciamos e formamos opiniões que logo depois vieram a ser derrubadas completamente pela história, pelos resultados que aquelas opiniões trouxeram. Se nós olharmos para o próprio processo eleitoral no nosso país, nós vamos olhar que muitos de nós estávamos lá no início defendendo certas correntes que acabaram trazendo ações que foram desastrosas para nós enquanto país. E depois nós migramos para outras correntes e essas correntes fizeram algumas coisas que nos deixaram felizes, mas também acabaram por trazer outras catástrofes em termos sociais para o país. E nós não conseguimos separar isso, nós não conseguimos dizer, olha, ações. Nós não conseguimos fazer o nosso julgamento em ações, nós julgamos pessoas, nós queremos estar do lado certo sempre. E aí nós perdemos a racionalidade, porque nós queremos publicar, nós queremos falar e falamos daquilo que está cheio o nosso coração. Quando nós postamos alguma coisa nas redes sociais, nosso coração está postando aquilo. Nosso coração está postando aquilo porque aquela rede social, segundo nós mesmos dizemos, é nossa. E eu tenho o direito de colocar o que eu quiser ali, né? Então, claro, muitos de nós já não estamos publicando coisas porque são politicamente incorretas, mas já conseguimos mudar definitivamente as nossas mentalidades para realmente entender que elas não são só politicamente incorretas, mas também são evangelicamente incorretas, são contra a nossa própria evolução. Se nós não conseguimos isso, é hora de tentar. E é um raciocínio que depende única e exclusivamente de uma reflexão de nós para conosco. Não depende de nenhuma interferência externa. Nós podemos ler, nós podemos estudar, nós podemos trabalhar a nossa mente para entender exatamente onde está a discrepância entre aquilo que nós estamos falando e o que Jesus falou. Porque isso vai se traduzir em evolução para todos nós. A evolução não vai ser o rótulo de espírita no peito, não vai ser a participação numa reunião virtual do SEACE. Quanto a me expor na rede social, não mistura a rede... Pá, sumiu. E aí o que acontece a gente... Quer que leia, Breno? Fala aí, querido. Não mistura a rede e a religião. Não me privo da minha opinião no que gosto. A religião sigo e aplico. As minhas opiniões continuo a emitir. Sem ser dirigido a ninguém. Sem medo, quem não gostar é só não curtir. Foi a Socorro. Foi a Socorro. A gente não conseguiu perceber ainda que a rede social é simplesmente a escrita daquilo que nós falaríamos se estivéssemos em um grupo de amigos, né? Se nós estivéssemos em um grupo reunidos e alguém falasse alguma coisa que fosse contra a nossa argumentação, dificilmente nós diríamos, você é um idiota se está falando um negócio desse. Você está falando uma burrice. Nós não faríamos isso pessoalmente. Por que nós estamos fazendo isso só porque estamos protegidos por uma tela de computador ou de celular, seja lá o que for? Somos nós ali expostos. Nós estamos usando as redes sociais como uma armadura, assim como nós usamos o carro muitas vezes para expressar os nossos desgostos, as nossas frustrações e taxamos a mão na buzina, xingamos os outros motoristas porque supostamente nos sentimos, sabe-se lá por quê, protegidos por uma armadura de um carro. Então, é muito importante. Quando eu, na época que eu estudei jornalismo, uma coisa que me foi ensinada é a seguinte: você é responsável por toda a informação que você faz transitar. Você é responsável por toda a informação que você faz transitar. As consequências daquela informação são suas. Se você está trazendo uma informação que é inverídica para uma pessoa, você também assumirá a responsabilidade por aquela informação. E não adianta aquele argumento que muitas pessoas usam, muita gente me manda coisas dizendo assim, não verifiquei, estou só repassando. Normalmente eu falo assim, então não repassa. Porque se você não verificou, você está muitas vezes fazendo com que outras pessoas venham a disseminar aquilo com a mesma argumentação. Não, eu nem chequei, eu só passei, me foi transmitido, como se isso nos eximisse da responsabilidade sobre a informação, né? É como se alguém xingasse ao nosso dirigente aqui, falasse que o nosso dirigente é um caloteiro, né? O nosso dirigente Maurício é um caloteiro. Aí alguém me pergunta assim, pô, tu tem visto o Maurício? Eu falo, aquele caloteiro? A pessoa, caloteiro, Maurício? Como assim? Eu falo, não, eu não sei, tá? Ele nunca me deu um calote não, mas me passaram aí que ele anda dando uns calotes aí na praça. E a coisa vai se disseminando e vai causar um dano real àquela pessoa. Porque essa falta de senso crítico vai minando e vai fazendo com que as informações, as mentiras 99 vezes repetidas se transformem em uma verdade.
Então, é imprescindível que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós publicamos. É imprescindível que nós não tenhamos preguiça na investigação, ou então não façamos a publicação. Porque o jornalista anterior, nós agora, cada um de nós é um jornalista, o jornalista do passado tinha a obrigação de verificar a fonte das informações, de verificar a sua veracidade, de confirmar se ela era ofensiva a uma parte ou não, justamente ou injustamente, para que depois pudesse publicar. Muitas notícias ficaram engavetadas durante tempos até que viessem as comprovações, né? Kardec engavetou informações dos espíritos até o seu desencarne, e depois acabaram indo lá e publicando as fake news lá do Obras Póstumas, né? Muita coisa de fake news ali, né? Muita coisa. Claro que 90% do livro é bastante interessante, é bastante produtivo, mas tem fake news ali no Obras Póstumas que a gente já sabe. Então, importante a gente perceber isso. A gente precisa ter responsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade com o meu tempo aqui, que o meu tempo já estourou, já me pediram 45 minutos, já estou estourando aqui, e eu precisava falar mais umas 3 horas sobre isso, porque é um assunto realmente que me motiva, porque eu não consigo entender que nós, com o grau de maturidade tecnológica que nós alcançamos, ainda sejamos tão infantis nas nossas discussões em redes sociais e tão baixos, muitas vezes, na publicação de coisas que a gente não tem ideia sobre a origem. Então, prestemos atenção. É a última coisa que eu quero deixar para vocês antes de fechar essa conversa. Prestemos atenção. Sempre que nós tivermos uma publicação pretensamente científica, porque pesquisas dizem que... Que pesquisas foram essas? Onde estão os dados? Qual foi a metodologia da pesquisa? Né? Pesquisas, hoje está a discussão aí sobre coronavírus. Pesquisas dizem que o remédio X é eficiente. Onde estão essas pesquisas? Qual é a literatura? Por favor, tragam. É unanimidade? Se tem alguma coisa de cunho teísta, Emmanuel já está encarnado no Brasil, numa cidade do interior de São Paulo. Quem disse isso? Qual foi a pesquisa espírita que foi realizada com esse ser para que pudesse ser comprovado? Não, foi um espírito que disse. A gente pode justificar qualquer coisa com a ideia foi um espírito que disse. Tá? A gente pode justificar qualquer coisa. Aí não é fé raciocinada, me desculpem aqueles que embarcam nesse tipo de situação. Não estou dizendo que é mentira, não, tá? Não sei se o Emmanuel está encarnado, se não está, não tenho a menor ideia, mas para saber, para poder disseminar isso, eu teria que ter uma prova concreta pela ciência espírita sobre o que está sendo dito. Vazios, né? Publicações vazias calcadas na intolerância, né? Que visam principalmente a denegrir a opinião do outro. Sempre que vocês tiverem esse tipo de publicação nas mãos, pensem se vão replicar. Pensem se vão publicar, repostar coisas que são vazias e ofensivas, que geram intolerância, que são de cunho teísta, simplesmente justificadas pela argumentação de que é assim porque Deus falou, o Espírito falou, ou que elas pretensamente sejam racionais ou científicas. Era o que eu tinha que deixar para vocês. Eu queria falar muito mais, mas até o meu computador aqui está dizendo reinstalar, não sei o que e tal. Eu falei, caramba, vai cair tudo aqui já, então eu quero passar de volta aos meus dirigentes para que façam o encerramento dessa reunião. Obrigado a todos, graças a Deus. Maravilha, Breno. Obrigado você, mais uma vez, sempre trazendo coisas que remetem a uma reflexão profunda, né? Até mesmo a nossa função como replicadores da doutrina espírita, prestar mais atenção naquilo que a gente, não só aquilo que divulga, né? Mas aquilo que a gente realmente prega, né? como espíritas. Cirino, tem alguém que quer fazer alguma pergunta para o Breno? Eu não pesquei isso no site, acho que a Mônica queria... A Mônica tinha levantado a mão, mas depois ela baixou. Aqui no chat não tem nenhuma pergunta explícita, não. Só elogios. Chovendo elogios aí para você, Breno. Legal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o Breno fazer a nossa prece final, e aí depois, quem quiser, a gente sempre fica